A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia e é narrada principalmente no livro do Antigo Testamento, que traz seu nome. Muitas pessoas apenas sabem quem foi Jonas, no diz respeito ao relato de quando ele foi engolido por um grande peixe, ao fugir da ordem do Senhor, mas neste texto nós conheceremos tudo o que a Bíblia diz sobre quem era o profeta Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Ametal, e veio de Guendefer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O nome Jonas significa pomba, e a forma neotestamentária desse nome é Ionas. Algo interessante com o nome Jonas ocorre no Novo Testamento, quando comparamos passagens dos evangelhos de Mateus e João. No evangelho de Mateus 16 e 17, Jesus chamou Pedro de Simão Barjonas, que em aramaico seria filho de Jonas. Entretanto, no evangelho de João 1 e 42, 21 e 15 e 17, o pai de Simão Pedro é chamado de João, embora em alguns manuscritos ele também apareça em tais passagens como Jonas. Diante disto, não se sabe exatamente se os nomes Jonas e João Iona e Yohanan são dois nomes diferentes do pai de Pedro, algo comum na época, ou se representam duas formas gregas do mesmo nome hebraico. A história de Jonas na Bíblia. O profeta Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta de 782-753 a.C., conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis. Também este restituiu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Ametal, o qual era de Gate-Efer. 2 Reis 14 e 25. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão, em aproximadamente 790 a.C., durante a regência de Jeroboão e seu pai Jeoás, é muito provável que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu por volta de 797 a.C. Existe ainda a possibilidade de o profeta Jonas ter sido um dos filhos dos profetas instruídos por Eliseu, segundo Reis 6, 1-7. Conheça a história do profeta Eliseu. A maior parte do que sabemos sobre a história de Jonas é o que está narrado no livro a qual tem seu nome. De acordo com o livro de Jonas, Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra ela. Jonas 1:2. Desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, a oeste de Israel, que talvez fosse a Córcega ou parte da Espanha, enquanto Nínive, o destino a qual Deus havia lhe enviado, ficava no extremo leste. Jonas 1:3. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação em que o profeta Jonas viajava. Jonas 1:4. Após os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do barco. Jonas 1:5-6. O capitão então ordenou que Jonas invocasse o seu Deus na tentativa de que ele pudesse livrá-los. Jonas 1:6. Os marinheiros resolveram lançar sorte, e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar, para que a tempestade se acalmasse. Num primeiro momento os homens ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceberem que não teria jeito, lançaram Jonas no mar, e a tempestade finalmente cessou. Jonas 1:13-15. O profeta Jonas e o grande peixe. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação em que estava viajando, o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe que o Senhor providenciou. Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas 1:17. Jonas então orou a Deus em forma de um cântico de ação de graças, e Deus ordenou que o peixe vomitasse o profeta em terra firme, talvez em uma praia distante da costa da Síria. Muito tem se discutido acerca desse grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Alguns defendem a ideia de ter sido uma baleia, enquanto outros reprovam essa possibilidade.
Na verdade, de fato não precisa necessariamente ter sido uma baleia. Poderia ter sido um grande tubarão, como o próprio tubarão-baleia, que atinge um tamanho enorme, e não possui os dentes terríveis de outras espécies de tubarão. O termo original em hebraico significa apenas grande peixe e o termo usado em grego na Septuaginta é um termo genérico para monstro do mar, criatura marítima ou peixes de grande tamanho. Seja como for, o correto é que esse episódio se refere a algo sobrenatural que ocorreu para que o propósito de Deus fosse cumprido. O profeta Jonas chega a Nínive. Depois de ter sido vomitado pelo grande peixe, Jonas obedeceu à ordem de Deus e foi para Nínive. Jonas 3:3. O profeta Jonas pregou conforme Deus havia ordenado, e a cidade naquele momento se arrependeu de seu pecado, sendo poupada por Deus. Jonas 3:10. O fato de Deus ter poupado Nínive deixou o profeta Jonas profundamente irritado. Jonas 4:1. Muitos sugerem que o motivo da irritação de Jonas foi uma espécie de mistura entre ciúme e antipatia, em relação àquele povo pagão, que era inimigo de seu próprio povo. O descontentamento foi tamanho que o profeta Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida. Jonas 4:3. Deus então mais uma vez deu uma lição em Jonas. Ele fez crescer uma planta que deu sombra ao profeta, deixando-o muito feliz. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e rapidamente ela ficou destruída. Mais uma vez o profeta Jonas ficou irritado e pediu para morrer. Usando esse exemplo da planta, e da piedade demonstrada por Jonas a ela, Deus ensinou ao profeta que era moralmente correto, que ele manifestasse piedade pelo povo de Nínive. Jonas 4:6-11. Nesse ponto a história do profeta Jonas termina repentinamente. Jonas 4:11 e o Antigo Testamento não faz qualquer outra referência sobre ele. O profeta Jonas no Novo Testamento. O profeta Jonas é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, onde ele faz referência ao período em que Jonas permaneceu no ventre do peixe, e ao arrependimento da cidade de Nínive, através de sua pregação. Mateus 12:39, 41, 16, 4 Lucas 11:29, 32. Essa referência sobre a história do profeta Jonas no Novo Testamento é muito significativa, pois confere a garantia de que os relatos descritos no livro de Jonas são fatos históricos e literais, e não apenas uma fábula com propósitos nacionalistas como alguns comentaristas céticos sugerem. O profeta Jonas nos relatos extra-bíblicos. Alguns estudiosos defendem que Beroso, um sacerdote e historiador caldeu da Babilônia que viveu no século III a.C., teria escrito sobre o episódio envolvendo Jonas. Beroso escreveu em grego uma obra sobre a história da Babilônia, onde em um de seus relatos, ele se refere a uma criatura que emergiu do mar para conceder sabedoria divina aos homens, chamada Oanes. Seria um tipo de homem-peixe. Os babilônicos cultuavam diversas divindades com perfis curiosos, incluindo um deus das águas, Enkioi. Mas o que chama a atenção nessa história é o fato do nome Oanes ser muito semelhante ao nome grego Ioannes, que, junto com o também grego Ionas, é utilizado para representar o hebraico Iona, ou seja, Jonas. Portanto, alguns acreditam que existe a possibilidade da descrição de Beroso ter alguma relação com a história de Jonas, já que a fama de um evento miraculoso, como esse facilmente pode ter corrido entre muitos povos, e originado até mesmo algumas lendas. O problema com essa sugestão parece ser cronológico, já que para alguns o mito sobre Ioannes remonta ao período de 400 a.C., e a história do profeta Jonas se passa num período muito mais recente.